Dentre os assuntos que serão abordados nessa aula, nós começaremos com conjuntos e sequências. Em seguida irei falar sobre funções e relações. Depois irei falar brevemente sobre grafos. Em seguida, sobre alfabetos, cadeias e linguagens. Irei concluir falando sobre lógica booleana. É importante destacar que o objetivo dessa aula é, antes de qualquer questão, a apresentação, o esclarecimento para o aluno de quais são os assuntos que embasam a teoria da computação. Então, muito mais do que fazer uma revisão, muito mais do que apresentar esses conceitos para quem ainda não viu em disciplinas anteriores, esses conceitos eles serão abordados muito mais com esse objetivo de deixar claro o que é que fundamenta a teoria da computação. Nós começamos falando então do conceito de conjuntos, para em seguida introduzir o que vem a ser o conceito de sequência. O conceito de conjunto é bastante simples. Nós começamos a estudá-lo nos primeiros anos em que nos deparamos com a matemática na nossa vida. Então, de alguma forma, o conceito de conjunto ele é intuitivo, uma vez que as noções desse conceito elas são apresentadas no nosso dia a dia das mais diversas formas possíveis. Então, colocando de uma maneira bem simples, o que seria um conjunto? Um conjunto é uma coleção de objetos, também denominados de símbolos, átomos ou elementos, em que não são consideradas ocorrências múltiplas dos mesmos, não há relação de ordem entre os elementos e eles podem se repetir. Alguns exemplos para deixar mais claro essa definição são os seguintes. O conjunto A é o conjunto dos inteiros, ou seja, é uma coleção de números inteiros positivos, incluindo o valor zero, o valor nulo. Então eu tenho aí nesse exemplo 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Ou seja, é apenas uma amostra naquele conjunto que nós conhecemos como sendo o conjunto dos números inteiros positivos. Então veja que aqui nós temos 6 elementos, todos eles números. Por enquanto isso não importa, nós vamos nos aprofundar nessa questão mais adiante. Da mesma forma como eu tenho o conjunto A formado por esses elementos, onde a gente percebe que a ordem, mas que essa propriedade ela não é obrigatória. Então nós temos o conjunto B. No conjunto B, perceba que eu já não tenho mais essa ordem. O conjunto já não é tão bem organizado quanto o anterior. Nele nós temos os seguintes números: o 1, o 3, o 2, o 7, o 1000. Veja que até aqui, até esse ponto, eu tenho o número 1 e tenho o número 3 e em seguida o número 2, que em termos de ordem, de grandeza, ele é menor do que o 3. Mas isso não importa quando nós estamos falando do conceito de conjuntos. Então, após o 2, eu tenho o 7. Em seguida, eu tenho 1000. Ou seja, eu já tenho um número cujo intervalo é muito maior do que aquele que vinha apresentando até então no meu conjunto. 1 para 3, 2, 3 para 2,
só um número, ou seja, uma subtração, e assim por diante. Então isso é importante para que a gente perceba que um conjunto é apenas uma relação de números. Não importa a ordem, não importa se esse número ele é positivo ou negativo, não importa se ele é inteiro, não importa se ele é real. Da mesma forma em que eu posso ter também conjuntos formados por estruturas que não são numéricas, como por exemplo a palavra Mercúrio, a palavra Vênus, a palavra Terra, Marte e assim por diante. Ou seja, o que é esse conjunto? Esse conjunto é o dos planetas do sistema solar. Então aí eu posso ter alguma ordem de grandeza por trás, isso não importa aqui dentro da nossa discussão. Pode ser, por exemplo, o diâmetro de cada um dos planetas, a proximidade com a Terra, não importa. Eu poderia ter essa relação, como eu posso não ter nenhuma relação entre os elementos. Colocando de forma assim bem simples, um conjunto ele é um amontoado sem qualquer disciplina, sem qualquer ordem, sem qualquer rigor na forma como os elementos são dispostos. Então eu posso ter também, dentro de um conjunto, uma outra propriedade relacionada com o conjunto, é que eu posso ter conjuntos dentro de conjuntos. A partir do momento em que eu coloco um conjunto dentro de outro conjunto, esse conjunto que foi colocado, ele passa a ser chamado de subconjunto. Então aí eu tenho o conjunto formado pelos números 1 e 2, eu tenho um conjunto formado pelos números 4, 5 e 6, e a partir do momento em que eu incluo esses dois conjuntos dentro do conjunto D, eles passam a ser chamados de subconjunto, com os valores 1, 2, e o subconjunto com os valores 4, 5 e 6. Eu posso também ter relações de pertinência, ou seja, são relações entre elementos e conjuntos, como por exemplo, o elemento 4, ele pertence ao conjunto composto pelos valores 1, 2, 3 e 4. Eu tenho que o número 5, ele não pertence ao conjunto composto pelos números 1, 2, 3 e 4. Vamos voltar um pouco àquele conceito que nós vimos de subconjunto anteriormente. Vamos tratá-lo com um pouco mais de formalidade agora que nós já entendemos a intuição que existe por trás. Então, quando eu tenho dois conjuntos quaisquer, A e B, nós dizemos que A é subconjunto de B, ou seja, que A está contido em B. Então é o que diz essa notação que lembra um U deitado, né, com um traço embaixo. A é subconjunto de B se todo membro de A também for um membro de B. Ou seja, A está contido em B se todo membro de A, ou se todo número que estiver em A, também for um membro de B ou estiver em B. Então vamos analisar isso a partir de um exemplo que isso vai se tornar mais simples, né? Então eu tenho um A que tem
dois números, dois membros, melhor dizendo. E aí o que acontece? Eu tenho os valores 1 e 2. E eu tenho o conjunto B. Conjunto B formado pelos números 1, 2, 3, 4 e 5. Então eu posso afirmar que A é um subconjunto de B? Para poder afirmar isso, eu tenho que verificar se todos os membros de A estão contidos em B. Então, 1 está contido em B? Sim, está. 2 está contido em B? Está. Então, nesse caso, eu posso afirmar que A está contido em B ou que A é um subconjunto de B. Uma definição relacionada com isso que estou falando nesse momento diz respeito a subconjunto próprio. Um conjunto A é dito ser um subconjunto próprio de B se A for um subconjunto de B e não for igual a B. Isso pode parecer um pouco confuso, mas quando nós analisamos um exemplo, isso se torna bem simples. Vamos primeiro analisar um contra-exemplo. Quando é que eu digo que um determinado conjunto A não é um subconjunto próprio de B? Isso acontece, por exemplo, quando os dois conjuntos eles são iguais. Então eu vou pegar como exemplo o caso do conjunto 1, 2. Se o conjunto B ele fosse também formado pelos valores 1 e 2, então eu poderia dizer que o conjunto A ele é um subconjunto de B. Como A é igual a B, então A não é um subconjunto próprio. Nesse caso, em que eu tenho um conjunto A formado pelos valores 1 e 2, e o conjunto B formado pelos valores 1, 2, 3, 4 e 5, então perceba que A ele é subconjunto de B, mas ele não é igual a B. O subconjunto não é igual ao superconjunto, ao conjunto maior. Então, nesse caso, eu digo que A é um subconjunto próprio. Ou seja, é um conjunto que está dentro de outro, mas que ele tem uma diferença em relação aos seus elementos ao superconjunto. Quando nós queremos levar em consideração o número de ocorrências de um elemento, então entra o conceito de multiconjunto. Multiconjunto é, por exemplo, um conjunto em que a ocorrência de elementos é importante. Se pegarmos o conjunto A formado por um único valor, 1, e pegarmos um outro conjunto B formado pelos valores 1, 1 e 1, então são dois conjuntos. Se estivermos analisando isso através do conceito de multiconjunto, então eu não posso afirmar que A e B eles são iguais. Por quê? Porque quando eu falo em termos de multiconjuntos, a incidência
ou a quantidade de um mesmo termo vai distinguir um multiconjunto de outro. E se eu estivesse falando apenas em termos de conjuntos, o conjunto A, formado pelo valor 1, ele seria diferente do conjunto formado por esses três valores 1, 1, 1 e 1? Não, eles seriam iguais. Já que nós estamos falando da quantidade de instâncias de um mesmo número em um determinado conjunto, é importante fazermos uma distinção bastante importante que vai caracterizar uma grande quantidade de conjuntos e que mais adiante nesse curso vai desempenhar um papel bastante importante na compreensão de vários conceitos. Esse conceito diz respeito à finitude ou infinitude dos conjuntos. Quando eu digo que um conjunto ele é finito, eu estou dizendo que a quantidade de elementos que fazem parte dele é limitada. Então, de uma forma bem simples, eu posso colocar dessa maneira. Por outro lado, quando eu estou falando de um conjunto infinito, eu estou dizendo que não existe limite para a quantidade de elementos que o compõem. Então, significa dizer que no processo de contagem sempre haverá um elemento a mais a ser contado. Então, colocando de uma maneira bem simples, essa, por enquanto, pode ser uma maneira bastante simples de entendermos qual a diferença entre esses dois conceitos, mas mais adiante nesse nosso curso nós voltaremos ainda a falar sobre isso. Então, alguns conceitos, alguns conjuntos que são infinitos e que nós já conhecemos, diz respeito ao conjunto dos números naturais, que consiste dos números inteiros, não negativos e não nulos. Nós temos os inteiros, que são os números negativos, nulos, os positivos, números não fracionários. Nós temos o conjunto dos números reais e assim por diante. Então, para representarmos a maneira como esses conjuntos eles são organizados, como eles são compostos, como eles são apresentados, nós podemos colocar da seguinte forma. Quando um conjunto ele é finito, nós os enumeramos. Então, no caso, eu tenho um conjunto das vogais. Então, eu quero apresentá-lo de alguma forma. Como eu posso fazer isso? Eu simplesmente escrevo a sequência dos elementos. A, E, I, O, U. Então, é a maneira comum como nós apresentamos o conjunto das vogais. Eu vou nomear esse conjunto como estando nessa ordem, mas o conjunto das vogais poderia ser o O, I, E, A. Continuaria sendo o conjunto das vogais. Eu não estou falando aqui em sequência, estou falando aqui em conjuntos. Então, posteriormente, nós vamos analisar o conceito de sequência e vamos ver que
nós podemos apresentar isso de uma maneira que esteja de acordo com essa maneira como nós estamos acostumados e pelo qual nós fomos alfabetizados. Por outro lado, quando o conjunto é infinito, ou seja, quando a quantidade de elementos que compõem aquele conjunto é ilimitado, nós não podemos fazer uma enumeração como fizemos com o caso das vogais. Então, para isso, nós vamos adotar uma forma de representação matemática. Então, nesse caso aqui, quando o conjunto ele tem uma estrutura, como por exemplo, o conjunto formado por todos os números quadráticos. Então, são os números que são formados a partir do produto de dois números iguais. Então, eu tenho aí o número 0, o número 1, o número 4, o número 9, 16, 25 e assim por diante. Então eu tenho que o número 0 é formado por 0 vezes 0. 4, 2 vezes 2, 9, 3 vezes 3 e assim sucessivamente. Então existe uma lei de formação. Eu posso modelar isso através de uma equação que eu estou representando como sendo n igual a m ao quadrado, onde esse m pertence aos inteiros. Então, eu já disse que n pertence aos inteiros, tal que essa barra ela representa essa forma de falar ou de escrever, tal que n é igual a m ao quadrado para algum número m pertencente aos inteiros. Então é importante que a gente possa fazer uso dessa representação, que a gente possa se acostumar com essa representação de comunicar, de representar ou de modelar determinados conjuntos, porque mais adiante nós vamos nos deparar com conjuntos que são ou infinitos ou são conjuntos finitos, mas com uma ordem de grandeza bastante elevada, cuja quantidade se torna difícil de representar. Então, o uso de uma representação matemática, tal como essa que foi apresentada quando falamos do conjunto infinito, se torna bastante útil. Quando nós falamos de dois ou mais conjuntos, nós podemos utilizar algumas operações bastante interessantes, como, por exemplo, a união. A união entre dois conjuntos, A e B, por exemplo, significa dizer que o resultado, o conjunto resultado ou o conjunto resultante dessa operação vai consistir de todos os elementos de A e de B. Então, apesar de eu estar utilizando um operador união, quando eu vou realizar essa operação, eu pego tudo o que tem em A e pego tudo o que tenho em B. Então é preciso
tomar cuidado com esse detalhe bastante simples. Então, A ou B, então significa dizer que ou o valor está em A ou ele está em B. Fora disso, não existe alternativa. Então, são todos, tá? Eu vou cobrir todo esse universo aí. Por outro lado, a intersecção é aquele conjunto formado por todos os elementos que estão em A e estão em B ao mesmo tempo. Então, é como muita gente costuma falar, eu estou tendo um sombreamento entre esses dois conjuntos. Então, eles estão se ligando. E naquele ponto em que há ligação, é o que nós chamamos de intersecção. Então, tanto está em A como está em B. E por último, eu tenho a operação complemento, onde essa operação significa dizer o seguinte: quando eu a aplico em um determinado conjunto, eu pego a exclusão. Então, se eu tenho o complemento de A, é tudo que está excluído de A, tudo que não está em A. Vamos analisar esses três conceitos utilizando uma representação gráfica bastante conhecida, que é chamada de diagrama de Venn. Diagrama de Venn é formado por círculos, onde cada círculo representa um conjunto distinto e eles podem então ter união, estou juntando tudo, posso ter intersecção, complemento e assim por diante. Vamos começar então observando o que é o conjunto A. Conjunto A é o círculo formado pelos valores 1, 2, 3, 7 e 8. Esquece o B por enquanto. Então, eu tenho lá o conjunto formado por todos os valores numéricos entre chaves, separados por vírgulas. Estou colocando em ordem crescente por coincidência, mas poderia estar embaralhado. Eu poderia ter 3, 1, 2, 8, 7. Tenho também o conjunto B, formado pelos valores 4, 5, 6, 7 e 8. Então, esse conjunto ele tem dois valores em comum com o conjunto A. Vamos analisar então as operações. Quando eu falo em união, A união B, eu tenho tudo que está em A. Então eu tenho 1, 2, 3, 7 e 8 e tudo que está em B. Então eu tenho 4, 5, 6, 7 e 8. Não é necessário repetir aqueles valores comuns. Quais são os valores comuns? 7 e 8. Então não preciso colocar a parte de A. 1, 2, 3, 7 e 8. 4, 5, 6, 7 e 8. Professor, poderia fazer isso? Poderia, mas seria redundante. E como nós estamos falando de conjunto, nós estamos falando de um conceito matemático que é utilizado para listar números, onde a ordem não é importante e a presença de duas ou mais instâncias de um mesmo valor também não é importante. Então, vamos colocar aqui apenas uma instância para cada um dos valores, mesmo os repetidos.
Em seguida, nós temos a operação de intersecção. A operação de intersecção, ela consiste daquilo que tem em comum entre dois conjuntos. Eu tenho o conjunto A e eu tenho o conjunto B. A intersecção entre esses dois conjuntos é descrita pelos números que estão em um e em outro. Quem está em A e ao mesmo tempo está em B, o número 1, ele está em A, mas ele está em B? Não. Então ele não faz parte da intersecção de A e B. O número 2 está em A? Está. Ele está em B? Não está. Eu acho que nesse ponto já ficou claro o que é intersecção. Mas, para consolidar esse conceito, vamos analisar mais um número. O número 7, ele está no conjunto A? Está. O número 7 está no conjunto B? Está também. Então, o número 7, ele pertence ao conjunto A intersecção com B. Por fim, nós temos o complemento. Então, eu tenho dois conjuntos, A e B. Qual é o complemento de A? É tudo aquilo que não está em A. Então, você exclui o que está em A e você obtém o complemento de A. O que não está em A é o que está em B. Portanto, o conjunto complemento de A é o conjunto formado pelos valores 4, 5 e 6. Chegamos então a um conceito que para muitos é uma novidade, porque grande parte dos cursos de matemática básico não exploram esse conceito, mas ele é bastante importante quando estamos falando de teoria da computação e alguns outros cursos também que fazem uso de conceitos relacionados à matemática discreta. Esse conceito ele é chamado de sequência. Então, uma sequência é uma lista de objetos em uma determinada ordem. Em outras palavras, nós podemos dizer que uma sequência é um caso particular dos conjuntos. Uma sequência é uma maneira de construir um conjunto em que a ordem ela é importante. Então, eu tenho aqui um conjunto S, ele está seguindo ou é composto dos valores 1, 5 e 7, e eu tenho um conjunto formado pelos valores 5, 1 e 7. O fato de eu ter colocado S de maneira ordenada não significa dizer que esse é o conjunto certo, não significa dizer que o conjunto T, formado pelos valores 5, 1 e 7, está errado. Estou apenas aqui relatando que o conjunto S ele está com a ordem 1, 5, 7 e o conjunto T tem os mesmos valores, mas eles estão dispostos de uma maneira diferente. Por coincidência, um está em uma ordem crescente e o outro está em uma ordem decrescente. São os mesmos valores, mas estão ordenados de maneira diferente. Eu poderia ter um outro conjunto U. O conjunto U seria formado por 7, 1 e 5. Ainda seria uma sequência.
não segue a ordem crescente, não segue a ordem decrescente, mas é uma ordem. A falta de ordem, quando estamos falando de conjuntos, sequências, também é uma ordem. Então, S é diferente de T quando falamos de sequência. E voltando ao conceito de finitude, quando nós aplicamos esse conceito às sequências, elas são chamadas de uplas. É um conceito bastante comum em diversas áreas da computação, não só a teoria da computação, mas quando falamos em programação, quando nós falamos em banco de dados. Quando uma sequência tem uma quantidade qualquer de elementos, uma quantidade K de elementos, ela é chamada de K-uplas, ou muitas vezes também chamada de tuplas. Quando uma tupla, onde é preciso chamar atenção aqui para o seguinte detalhe da notação, que não foi mencionado no slide anterior, é que uma sequência ela é um conjunto que tem uma característica em particular e a sua representação também é diferente. Conjunto é representado utilizando abre-chaves e fecha-chaves, e quando eu estou falando de sequência, eu devo representar utilizando um abre parênteses e um fecha parênteses. Então eu tenho aí uma sequência com dois valores, 2 e 3. Como eu chamo essa sequência? Eu chamo de 2-upla, ou então eu chamo de dupla. Quando eu tenho uma sequência com 3 valores, 1, 5 e 7, eu tenho uma 3-upla ou também uma tripla. Eu posso ter 1, 5, 7, 2, é uma quadrupla e assim por diante. Então, ao longo desse curso, esse conceito ele vai voltar em diversas ocasiões diferentes e ele desempenha, isso é uma prova de que ele desempenha um papel muito importante na teoria da computação. Então eu posso ter uma combinação entre conjuntos e sequências dentro de uma mesma estrutura, dentro de um mesmo objeto matemático. Então eu posso ter, por exemplo, um conjunto formado por várias sequências. Então um conjunto, como foi falado anteriormente, ele é representado, ou sua notação se dá pela presença de um abre-chaves e um fecha-chaves. Então esse conjunto aí, ele tem 4 elementos ou 4 membros, cada um deles sendo uma sequência distinta. Cada sequência dessa é formada por 2 valores, ou seja, por uma dupla diferente. Então, nesse caso, é um conjunto formado por 4 duplas. O que é esse conjunto? É o conjunto de todos os pares de zeros e uns. Então, eu tenho aí uma sequência formada pelos valores 0 e 0, uma sequência formada pelos valores 0 e 1, 1 e 0 e 1 e 1. Por fim, o que vem a ser o conjunto das partes? O conjunto das partes nada mais é do que o conjunto de todos os subconjuntos de um determinado conjunto. Pode parecer um pouco repetitivo, redundante, mas o conceito ele é bastante simples.
Imagine que você tenha um determinado conjunto A, com os valores 0 e 1. Então, o conjunto das partes desse conjunto, ele é formado por todos os subconjuntos, inclusive o conjunto vazio. Ou seja, são todas as possibilidades que eu posso extrair a partir dos elementos ou dos membros daquele conjunto. Se eu tenho os valores 0 e 1, quais são as possibilidades? Quais são as combinações que eu posso obter a partir desses dois valores? Então vamos examinar. Primeiro, eu tenho que ter obrigatoriamente a presença do conjunto vazio. Está aí. É o primeiro subconjunto do conjunto das partes. Em seguida, eu tenho um 0. Em seguida, eu tenho um 1. Depois, eu tenho o conjunto formado pelos valores 0 e 1. E depois, eu tenho um conjunto formado por 1 e 0. No caso, como nós estamos falando de conjuntos, onde a ordem não importa, fica aqui a seguinte pergunta. É um detalhe muito importante, muito sutil e que pode lhe pegar numa questão, numa situação, numa prova de um teorema ou algo desse tipo. Os conjuntos 0 e 1 e 1 e 0, eles são iguais? São. Como a ordem aqui não importa, então esses dois subconjuntos são iguais. Então, no caso, o conjunto das partes final aqui vai ser o conjunto vazio, o subconjunto 0, o subconjunto 1 e o subconjunto 0 e 1. Eu não preciso representar novamente. O produto cartesiano, ele já é bastante conhecido por todos nós que já estudamos matemática no ensino médio, em algumas disciplinas do ensino superior. De tal forma que aqui vai ser apenas uma revisão. Então, dados dois conjuntos A e B quaisquer, o produto cartesiano do conjunto A pelo conjunto B, representado por AXB, é o conjunto de todos os pares nos quais o primeiro elemento é um membro de A e o segundo elemento é um membro de B. Veja que é um pouco parecido com o conceito de conjunto das partes. No entanto, aqui eu estou querendo organizar os subconjuntos obtidos a partir da combinação de A e B, veja, e não apenas mais de um único conjunto, pegando um elemento de A e um elemento de B. Um elemento de A, um elemento de B, um elemento de A, um elemento de B, e assim sucessivamente, até que todos os elementos tenham sido combinados. Tem alguma semelhança com o conceito anterior? Tem. No sentido de que eu estou buscando obter as combinações possíveis a partir de conjuntos. Mas a semelhança ela vai parar por aí. Por quê? Porque no caso do conjunto das partes, eu estou falando de um único conjunto. E o produto cartesiano diz respeito a um conjunto obtido a partir da combinação de um elemento de um conjunto e de outro conjunto. Ou seja, eu tenho mais de um conjunto envolvido. Então aqui eu tenho, por exemplo, o conjunto A composto pelos valores 1 e 2,
o conjunto B formado pelas letras X, Y e Z. Qual vai ser o produto cartesiano de A por B? Ou AXB? Vai ser a combinação de todos os elementos de A com os elementos de B. Então eu pego o primeiro elemento de A e combino com o primeiro elemento de B, o segundo elemento de B, o terceiro elemento de B, e assim sucessivamente, dependendo da quantidade de elementos que eu venha a ter em cada um dos conjuntos. Então vamos analisar. Qual é o produto cartesiano de A por B? É 1 do conjunto A, x do conjunto B. 1 do conjunto A, y do conjunto B, 1 do conjunto A, z do conjunto B. Então, exaurei todas as possibilidades que eu poderia obter combinando o primeiro elemento de A e o conjunto B. Depois eu passo para o segundo elemento de A e repito o processo. Então, eu pego o 2, combino com X, com Y e com Z. É importante notar que, quando eu falo em produto cartesiano, eu estou obtendo subconjuntos, mas esse subconjunto não é um conjunto propriamente, um conjunto geral. Ele é um conjunto específico, ou seja, ele é uma sequência. Ele é um caso particular dos conjuntos. De tal forma que se eu falar em um x, isso é diferente de, por exemplo, se houvesse x1. Então, fica explícito que o primeiro elemento sempre vai ser um elemento de A. O segundo elemento sempre vai ser um elemento de B. O produto cartesiano, ele não é obrigado a ocorrer apenas entre dois conjuntos. Eu posso ter, por exemplo, produto cartesiano por três conjuntos distintos, A, B e C. Fazendo então uma aplicação disso em outras áreas, nós temos aqui o plano cartesiano de duas dimensões, x por y, que é representado pelo produto da abscissa pela ordenada, pela reta do x e a reta do y. Mas eu posso ter também um produto envolvendo x, y e z. Então eu vou ter agora uma representação que sai do plano e vai para o espaço. Então deixa de ser bidimensional e vai ser tridimensional. Então eu vou ter o primeiro elemento sendo de A, o segundo elemento sendo de B e o terceiro elemento sendo de C. As funções, elas são bem conhecidas pelo fato de que nós utilizamos em diversas disciplinas, dentre elas o cálculo diferencial integral. Então uma função nada mais é do que um relacionamento. Então ele representa uma relação entre uma entrada e uma saída. Isso nos permite abstrair, então, a ideia de situações mais complexas. Então, como foi falada em aula anterior, nós podemos representar o computador como sendo uma grande função, onde nós
introduzimos um valor x e obtemos o valor y na saída. Então, o conceito de função ele é extremamente importante para uma série de situações, as quais serão estudadas mais adiante, que permitem, então, entender e fundamentar todos os princípios que existem por trás do computador. Então aqui eu tenho algumas funções, função absoluta, a função soma. Quando uma função ela recebe k-argumentos, nós estamos falando de uma função k-área, ou nós estamos falando da aridade da função. É importante perceber que aqui, quando falamos de funções, nós estamos falando de sequências. Então aqui eu tenho soma AB, eu tenho uma função onde a passagem de parâmetros A e B nada mais é do que uma sequência. Então eu não posso chamar soma passando primeiro o valor para B e depois o valor para A. O primeiro valor sempre vai ser para A. O segundo valor sempre vai ser para B. Então a ordem dos elementos importa. Voltando aos diagramas de Venn, nós temos aqui uma representação de como se dá uma função. Então, uma função nada mais é do que ligar um valor que está presente em um conjunto, o qual nós chamamos de domínio, e ligamos a um conjunto que chamamos de contradomínio. Então, uma função, ela tem como objetivo promover esse relacionamento. Ela é capaz de, dados todos os elementos de um conjunto, levarmos a um outro conjunto, o contradomínio, ou que em outras situações também é chamado de imagem de um conjunto. Um predicado ou propriedade é uma função cujo contradomínio é verdadeiro ou falso. Ou seja, quando estamos falando de predicado, eu estou falando de um domínio, A, que vai se relacionar com um valor verdadeiro ou um valor falso. Então eu posso ter, por exemplo, um predicado chamado de par. Quando aplicado em 2, no valor 2, eu vou ligar ao valor verdadeiro. Mas se eu tivesse esse mesmo predicado ou propriedade aplicado ao valor 3, eu ligaria ao valor falso. Então a relação de equivalência é um outro exemplo de relação que nós temos entre diferentes conjuntos. Nesse caso específico, nós podemos aplicar essa ideia de relação em termos de objetos de um conjunto, ou seja, os elementos que compõem um determinado conjunto. Então, vamos analisar o que é uma relação de equivalência. De acordo com o Zipser, uma relação de equivalência é uma relação binária R que satisfaz as três condições. A primeira é que R, a relação, seja reflexiva para todo o elemento do conjunto. Ou seja, se aplicada aquela relação em um determinado elemento, a propriedade ela continua sendo válida. Ou seja, eu quero examinar se
uma determinada operação, ela continua verdadeira para todos os elementos do conjunto. Vou mostrar isso em um exemplo, vai ficar um pouco mais claro. Em seguida, R tem que ser simétrica. Então, dados dois valores, dois objetos do conjunto, x e y quaisquer, se a relação entre esses dois objetos, x e y, for verdade, então eu posso afirmar que Rx é verdade. Ou seja, o sentido da operação não modifica o resultado. Se x, ry for verdade, então y, rx também o é. Em seguida, R tem que ser transitiva. Então, no caso, para todo x, y e z, ou seja, agora eu estou envolvendo três objetos distintos, x, y e z, e afirmo o seguinte: se xry for verdade e yrz for verdade, então isso implica, ou posso assumir como verdade, que xrz. Perceba que aqui nós temos três operações, que na verdade é uma verificação se uma determinada propriedade ela é atendida dentro de um determinado conjunto. No primeiro caso, essa propriedade ela é particular a cada um dos objetos, ou seja, essa propriedade é a reflexão, é a reflexividade sobre um objeto. Em segundo lugar, nós temos a simetria. Então eu verifico se existe uma simetria entre dois objetos. Significa dizer que se a propriedade ela é aplicada saindo de x em direção a y, ou se sai de x de y em direção a x, ela continua sendo verdadeira. Dois objetos envolvidos. E por fim, nós temos a transitividade. Significa dizer que aquela operação ela transita e atravessa um determinado objeto. Então envolve três objetos. Então eu saio de x, eu atravesso z e eu chego em y. Então o z é um objeto intermediário, ou ele também pode ser um objeto de consequência. Eu posso ver também dessa maneira. Então significa dizer que se x se relaciona com y de alguma forma e y se relaciona com z, então por intermédio de y, x consegue chegar em z. Então é um conceito que mais adiante nós iremos explorar para poder verificar se determinados conjuntos ou conceitos muito importantes da teoria da computação, eles são válidos em determinadas situações. Então tem uma importância muito grande mais adiante. Por isso é importante que nesse momento você faça uma revisão, você faça uma pesquisa sobre o que é o conceito de equivalência, quais são os exemplos que existem. Bom, isso aí é o que nós temos de teoria. Mas vamos analisar um exemplo para isso poder ficar um pouquinho mais claro. Se nós tivermos uma relação de subtração, por exemplo, eu tenho um conjunto A qualquer, A maiúsculo, esse conjunto consiste de todos os números inteiros, vamos assumir aqui os inteiros positivos, e então eu crio a seguinte propriedade, propriedade da subtração. E aí eu quero saber se, aplicando-se a operação da subtração, o resultado
continua sendo um número inteiro. Ou seja, o que nós estamos buscando aqui é saber se essa operação, uma vez aplicada, ela fica restrita àquele conjunto. Você não sai daquele conjunto. Mais adiante, eu vou explicar ou me aprofundar melhor nessas questões e a gente vai entender a importância de determinadas operações não irem de encontro às propriedades de reflexividade, simetria e transitividade. Mas por enquanto vamos entender o que é. Então vamos analisar a primeira. A primeira operação é propriedade, desculpem, reflexiva. Eu tenho que verificar um por um. Então eu vou pegar o A, um elemento qualquer, vou chamar de A, e vou verificar se a subtração de A por A, que sempre vai ser zero, então qualquer número subtraído por ele mesmo sempre vai dar zero. O zero vai estar dentro daquele conjunto? Vai. Eu falei que era o conjunto dos inteiros. Então a subtração de um número por ele mesmo continua sendo um número inteiro. Então no caso, essa propriedade reflexiva ela vai ser válida. Vamos para a segunda propriedade. Eu quero verificar se A menos B é uma propriedade simétrica. Então, no caso, se A menos B for um inteiro e B menos A for um inteiro, então essa é uma operação simétrica. Então eu vou no sentido e volto no sentido inverso e ela continua sendo válida. Então, quando nós invertemos o sentido da subtração, o que pode acontecer, dependendo dos valores envolvidos, é uma mudança no sinal do valor resultado. Mas ele continua sendo um inteiro. A última propriedade, a transitiva, né? Ou transitividade. Então, no caso, eu vou ter que introduzir um terceiro número. Vou chamar esse número aqui de C. E aí eu vou verificar o seguinte. Se A menos B e B menos C são inteiros, então eu tenho que fazer com que, provar que A menos C também é um inteiro. Bom, para chegarmos a A menos C, um arranjo que eu posso fazer é subtrair A menos B, que é o que eu tenho inicialmente, somar com B menos C, e com isso, uma vez que menos B mais B se anulam, eu continuo com o valor A menos C, que é o que eu estou procurando saber inicialmente, se esse valor continua sendo um inteiro. Então, A menos C, ele vai ser equivalente a A menos B mais B menos C. Retiro os parênteses. Menos B com mais B irão se anular. Eu vou ficar com A menos C. E A menos C nós sabemos que vai resultar em um valor inteiro, porque isso já foi visto anteriormente. Então, no caso, essa operação, nós podemos dizer que é uma relação de equivalência. Por quê? Porque ela é uma relação de equivalência, vamos salientar, é uma relação de equivalência para o conjunto que foi estipulado, que no caso é o conjunto dos inteiros. Seja os inteiros
positivos, inteiros negativos ou todos os inteiros. Se nós modificarmos esse conjunto, se nós modificarmos a operação, poderemos ter resultados diferentes. Preciso prestar atenção a isso. O conceito de grafo desempenha um papel fundamental na teoria da computação. Então é um tópico que já foi explorado em uma disciplina anterior feita por vocês, teoria dos grafos, de tal maneira que aqui eu vou fazer apenas uma leitura breve sobre o que é o assunto. Então, o que vem a ser teoria dos grafos? Teoria dos grafos, grafos nada mais são, colocado de uma outra forma, diferente um pouquinho dessa, é um gráfico que possui a característica de representar vértices e arcos de tal forma que propriedades matemáticas possam ser exploradas a partir de um conjunto de operações. Observando o que eu tenho aqui no slide, eu também posso dizer que é um conjunto de pontos, vértices ou nós, interconectados por meio de linhas, arestas ou arestas. Ele pode ser direcionado ou não direcionado. Aqui eu tenho dois grafos. Aqui eu tenho uma outra maneira de representar um grafo. Nesse caso aí, trazendo para o que nós estamos estudando, um grafo ele pode ser descrito por meio de uma sequência, por meio de uma dupla. Essa dupla ela consiste de dois elementos. O primeiro deles é o conjunto V e o segundo é o conjunto E, do inglês edge, que vai consistir do conjunto de arcos. De tal forma que eu posso então fazer o seguinte. Eu tenho aqui um grafo G1. G1 é uma sequência. Internamente eu tenho dois conjuntos. O conjunto dos vértices, 1, 2, 3, 4 e 5. Então vejam que aqui eu tenho que ter realmente uma sequência, V e E, porque na sequência a ordem é importante. Então a definição de um grafo diz que primeiro vem o V, depois vem o E, ou seja, primeiro o vértice, depois os arcos. Não posso ter o contrário, eu não posso ter EV, eu não posso ter primeiro os arcos, depois os vértices. Só que, internamente, quando eu vou analisar o conjunto dos vértices, eu tenho aí 1, 2, 3, 4, 5, a ordem aí já não vai ser importante. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 por uma convenção, porque eu gosto de colocar organizado. Mas poderia ser 1, 3, 2, 5, 4. Isso aí não faz diferença. Em seguida, nós temos o conjunto formado pelas duplas, onde essas duplas são sequências. Cada uma dessas duplas representam, então, a ligação entre os diferentes vértices. Então, eu estou dizendo aí que um está conectado a 2, um está conectado a 5, 2 está conectado a 3, 3 está conectado a 4 e 4 está conectado a 5. Aqui eu tenho um outro grafo G2, que representa a letra B no meu slide. Então eu tenho 4 vértices e eu tenho aí o conjunto de relações, ou seja, os arcos, as ligações intermediadas pelos arcos do meu grafo. 1 com 2, 1 com 3, 1 com 4, 2 com 3,
2 com 4 e 3 com 4. Bom, eu tenho uma propriedade que vai ser bastante explorada aqui nesse curso e é o motivo pela qual eu estou fazendo essa revisão com esse outro olhar, que é o seguinte: quando eu tenho um grafo direcionado, ou seja, um grafo cujos arcos eles possuem uma direção, um sentido de percurso, melhor dizendo, então eu posso explorar possibilidades relacionadas a o funcionamento de uma estrutura ou um objeto matemático. Então aqui eu estou dizendo que 6 tem um arco saindo para 1. De 1 eu vou para 5. De 5 eu vou para 6. De 6 eu vou para 3. Então, por enquanto, eu não vou adentrar nos detalhes no que nós podemos obter a partir disso. O quão poderoso pode ser a junção do conceito de grafo com outras propriedades, com outros conceitos. Cada modelo que nós formos explorar mais adiante, nós vamos avançando nisso e no final nós vamos ver que podemos fazer, podemos desenvolver conceitos muito interessantes a partir daí. Então, seguindo a nossa noção aqui, o nosso estudo, melhor dizendo, de conjunto, nós temos um outro diferente, um que muitas vezes não é explorado dentro dessa perspectiva, que é o de alfabeto. Então, o alfabeto é qualquer conjunto não vazio de símbolos. Pode ser representado por um ou por outro símbolo, sigma. Geralmente, nós usamos esse símbolo que é muito explorado quando fazemos o somatório em outros tipos de problemas, mas isso não é obrigatório. Pode-se usar a letra L, pode-se usar a letra A, isso aí não é o mais importante aqui. Então aqui, o que é importante para a nossa compreensão dentro da teoria da computação é que é qualquer conjunto não vazio de símbolos. Então tem que ter pelo menos um símbolo. Bom, nesse caso aqui eu tenho sigma 1, que é o alfabeto formado por dois símbolos, 0 e 1. Ou seja, é o alfabeto binário, é esse alfabeto que nós utilizamos na representação nos computadores. Aqui eu tenho um outro alfabeto, sigma 2, que é composto pelas letras do nosso alfabeto, o alfabeto latim. Aqui eu também tenho o mesmo alfabeto, só que aqui eu faço o seguinte, eu estou usando uma representação específica. É a representação formada pelos símbolos 0 e 1 mais o x, y e z. Eu posso ter um alfabeto com outros símbolos, quadrado, triângulo, redondo e assim por diante. O que é importante aqui é preservar essa ideia do conjunto, que tem os símbolos particulares, e conforme nós vamos ver, a ideia de alfabeto, ela traz em si a noção de que precisamos transmitir alguma coisa, precisamos representar alguma ideia, uma mensagem, uma codificação. Então não são símbolos aleatórios que ao se juntarem não se traduzem em nada.
Cada um desses elementos aí nós chamamos de símbolo. Então são os membros do alfabeto. Então aqui nós já damos um termo específico. Bom, nós temos o alfabeto. O alfabeto nos fornece os elementos fundamentais para a construção de um sistema de comunicação, de tal forma que eu posso então criar cadeias. Então o objetivo da cadeia do alfabeto é possibilitar a criação de cadeias. A partir da combinação e recombinação desses elementos, eu posso criar cadeias. O que são essas cadeias? São sequências finitas de símbolos sobre um determinado alfabeto. Então, vamos pegar o caso mais simples que nós vimos aqui, o alfabeto sigma 1, que consiste dos símbolos 0 e 1. Então, eu posso ter as cadeias 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, uma sequência formada por 4 uns, 5 uns, quantos for necessário. No caso do alfabeto sigma 2, eu posso então ter as seguintes cadeias: abracadabra, casa, if, then, else. Perceba nesse caso aqui que a combinação dos símbolos que irão formar uma cadeia não necessariamente tem que ter uma semântica no mundo real. Então, por exemplo, quando eu falo abracadabra, casa, if, then, else, cada uma dessas palavras tem um símbolo, mas eu poderia ter aí uma sequência de 3 A's. Eu poderia ter BDF. BDF é uma cadeia válida? É. Existe alguma coisa no mundo que a palavra BDF esteja associada? Muito provavelmente não, pelo menos eu desconheço. Mas ela é uma cadeia válida dentro desse alfabeto? Sim, porque ela é a junção de símbolos desse alfabeto. Cada uma dessas cadeias, elas têm um determinado comprimento. Então, elas não podem ser infinitas. Então, nós vimos anteriormente que uma cadeia, ela é um conjunto. E os conjuntos, anteriormente, nós vimos também, eles podem ter um limite finito e um limite infinito. Ou seja, na verdade, não são limitados. No entanto, quando eu falo de cadeias, elas necessariamente, por definição, elas têm que ter um limite, uma quantidade bem limitada. Então, no caso, elas terão um comprimento, uma quantidade de símbolos internamente. Para saber ou para representar o comprimento de uma cadeia, nós usamos então esse símbolo, que é uma linha vertical antes e depois da cadeia. Por exemplo, o comprimento de W é dado por uma linha vertical antes de W e após W. Então isso aí vai me dizer o tamanho dessa cadeia. Vocês que já vêm trabalhando com programação, vêm trabalhando com string, então sabem do que eu estou falando. Eu estou aí calculando essa propriedade que muitas linguagens de programação têm como sendo o length. Pois bem, quando eu falo de uma cadeia W e ela tem um tamanho limitado, significa dizer que ela é composta por um conjunto de símbolos. Então nós representamos essa cadeia também como sendo W1 composto com W2, composto com W3, composto com W4
e assim por diante até o último elemento wn, visto que o tamanho dessa cadeia é n. Quando nós temos uma cadeia sem símbolo, isso aí é mais uma notação matemática, é uma maneira de extrapolar um pouco o concreto e adotarmos um conjunto que vai ser um conceito que vai ser muito importante adiante. Então nós usamos esse símbolo grego. Nós temos também o reverso, que é representado por W elevado a R, onde essa cadeia, que agora está sendo revertida, ela está sendo, melhor dizendo, invertida, ela vai ter o primeiro símbolo, WN, como sendo o último da cadeia W. Em seguida, concatenado com WN-1, concatenado com WN2, até chegarmos ao primeiro símbolo. Então, considerando a ideia de cadeias como sendo subcadeias, eu posso também concatená-las e criar cadeias maiores, cadeias compostas. Então, nesse caso, se eu tenho uma cadeia W de tamanho M, ou de comprimento M, e eu concateno com a cadeia V, cujo comprimento é N, eu vou ter uma nova cadeia WV, ou se quiser atribuir um outro nome, isso não tem problema, onde eu vou ter os primeiros M elementos vindo da primeira cadeia e os N elementos seguintes vindo da segunda cadeia. Então eu pegaria, no caso, as cadeias casa e grande. Quando eu vou concatenar, eu coloco casa e eu coloco grande no final, eu formo a cadeia casa grande. Eu posso também concatenar um determinado símbolo ou uma determinada cadeia consigo mesmo k vezes. Então, por exemplo, x elevado a k vai ser responsável por quê? Vai ter como resultado x que se concatena com x, que se concatena com x, que se concatena com x, e essa cadeia ela vai crescendo até que ela alcance um tamanho de um comprimento de k. Então, com isso, nós chegamos ao conceito de linguagens. Quando eu tenho um determinado alfabeto, a partir da combinação dos símbolos do alfabeto, eu formo um conjunto de cadeias, e o conjunto de cadeias vai levar ao conceito de linguagem. Então, uma linguagem nada mais é do que um conjunto de cadeias sobre um determinado alfabeto. Então, aqui eu tenho uma linguagem com esse conjunto de cadeias. Eu vou chamar essa linguagem de L1, que tem as cadeias 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 e assim por diante. E a partir do alfabeto sigma 2, que consiste dos símbolos A, B, C, D e assim por diante, eu vou criar a linguagem 1. A linguagem 1 tem as palavras program, if, then, for, do, begin e assim por diante. Então veja que eu parti de uma noção bastante básica da matemática aqui, que vem lá do ensino básico, e estou chegando agora a fundamentos para a construção de uma linguagem de programação.
Então eu tenho agora alguns elementos que são necessários para construir um argumento e estruturar o arcabouço necessário para termos uma linguagem de programação. Então é apenas um ensaio, estamos apenas começando, mas por enquanto eu quero mostrar a vocês o quão importante é estudar essa parte da matemática para podermos lidar com os conceitos que vão vir ao longo desse curso. Então nós encerramos essa primeira parte aqui dos fundamentos da matemática com a lógica booleana, que é um sistema matemático construído em torno dos valores verdadeiro e falso, ou seja, em cima daquele conceito de predicado. Então eu tenho algumas operações aí, como conjunção, que nada mais é do que aquela operação do e entre conjuntos, disjunção ou entre conjuntos, negação, que é o complemento. Então essa parte eu vou passar um pouco mais rápido, porque vocês já estudaram isso bastante em sistemas digitais e em outras disciplinas anteriormente. Então eu finalizo essa aula aqui relembrando que esses conceitos eles devem ser considerados com a maior importância possível, pois eles serão utilizados ao longo do curso como sendo ferramentas para a compreensão da teoria da computação. Então nós começamos falando aqui de conjuntos e sequências, depois nós passamos para o conceito de funções e relações, ou seja, nós partimos de funções, chegamos em relações, depois de relações nós fomos para grafos, onde introduzimos aí o conceito de vértice e arco, depois nós fomos para alfabetos, cadeias e linguagens, e chegamos então na lógica booleana. Então nós já temos aí uma série de objetos matemáticos que serão muito importantes para investigarmos como é possível construir modelos computacionais. Então, na próxima aula, nós vamos expandir um pouco esse ferramental teórico para podermos entrar de fato nos conceitos da teoria da computação. Obrigado e até a próxima aula.